O capítulo começa com o Void dando sequência na sua vingança contra o Blast, e depois de cortar a mão do herói número 1, o Void chucha sua espada no corpo do Blast. Enquanto isso, se questionava: "Você tinha me dito que eu precisava despertar? Na verdade, é você que precisa despertar." Nessa hora, o Void, que já estava no puro suco da capirotagem, levanta um espetinho de herói no alto e em seguida continuava a questionar: "Ouvi dizer que você subiu do topo de uma tal indústria de heróis." E após ouvir isso, eu pensei: é claro que ele fez isso. Você sempre foi assim, brigando ideais de forma irresponsável e trazendo tragédias a todos aqueles ao seu redor. Em seguida, não satisfeito de fazer o herói sofrer, o vilão capirotesco gira sua espada, fazendo o herói gritar de dor. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira! 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 Tira, tira, caralho! E ainda não satisfeito em ver o espetinho, o Blast, sofrer de dor, ele continua falando: "Quem você conseguiu salvar? Ah, é verdade, você tem um filho, não é mesmo?" Nessa hora, o Blast, que até então não tinha reagido a nenhuma provocação do Void, para de gritar e olha fixamente pro abestado. O Void, vendo que tinha atingido um ponto fraco do Blast, questiona: "O seu olhar te entrega." Mas antes que o Blast pudesse pensar em algo para tentar engabelar o Void e de alguma forma reverter essa situação, o Flash do nada aparece e manda um ataque super veloz e super poderoso no capirotado do Void. Mas como o Void já está em outro nível, ele consegue bloquear esse ataque sem nenhuma dificuldade. O Blast, vendo isso, fala pro Flash não interferir, que aquela situação era muito periculosa. O Flash, por sua vez, não dá muito ouvido, e aproveitando que ele estava perto do Void, ele fala pro vilão encapirotado: "Porque você não atacou aquele ponto fraco desde o começo? Não era isso que você ensinava na vila?" E nessa parte aqui, eu confesso que fiquei meio em dúvida, mas provavelmente ele estava falando que o Void deveria ter atacado o filho do Blast desde o começo, para assim ele ter desestabilizado o herói. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E como o Void já estava de poucas ideias, ele lança um super ataque que quase parte o Flash no meio, e vendo que o caldo ia azedar por seu best friend, o Sonic aproveita essa brecha para também tentar atacar o Void. E assim, eu não preciso nem falar que isso não deu certo, né? Porque o abestado do Blast simplesmente se teleportou para outra dimensão, e lá ele dizia: "Logo logo, vou transformar vocês pirralhos e ferrugem na minha lâmina dimensional. Eu realmente gostaria de fazê-los sofrer pessoalmente, ao invés de cortá-los de longe, mas vou ter que fazer isso. Já estou de saco cheio de toda essa baboseira." E de repente, um corte aparecia na frente dos três abestados, e quando parecia que o trio Parada Burra ia ver-se no seu tempão, o ataque do bichão simplesmente para no meio do caminho. É claro que isso deixa todo mundo abestado, inclusive até mesmo o Void fica sem entender como seu ataque, que estava cortando montanhas, simplesmente para no meio de uma floresta. Mas que porra é essa? E nessa hora, rola uma das melhores cenas desse capítulo. O nosso calvão de cria finalmente aparece e simplesmente para o ataque dimensional do Void, usando apenas as pontas dos dedos. O maluco é tão sinistro que ele não precisa nem usar a mão inteira, apenas os dedos para parar um ataque de outra dimensão que estava cortando montanhas. E para tentar reverter essa situação, um tanto quanto inusitada, o bestado do Void ataca com sua outra espada, mas o Saitama, por sua vez, consegue ver o ataque vindo e segura mais uma vez o corte dimensional do Void. E com isso, o Void fica mais uma vez estático, sem conseguir compreender aquela situação. E nessa hora, o Saitama, com seu jeito único, começa a se perguntar: será que esse é o mesmo cara que atacou o quartel-general da Associação de Heróis? E assim, ele puxa as lâminas do Void, trazendo o abestado para a dimensão normal, com tanta força que ele acaba caindo de fuça no chão, perto onde o trio Parada Burra estava. E quando o Void se levantava, ele ficava sem acreditar no que tinha acontecido. Então, vendo isso, a dupla de dois, Sonic e Flash, aproveita esse momento de distração do abestado para tentar atacar ele juntos. Porém, o Void já tinha percebido isso e tenta usar seu jutsu ligeirinho para fugir para outra dimensão. E olha que ele quase consegue. Porém, o Blast, mesmo todo lascado, entra em ação
e de alguma forma ele consegue transferir o fluxo sanguíneo e os sinais neurais entre as duas partes cortadas do seu braço. E assim ele bate punho com punho e ativa sua técnica de abrir portais, indo para o mesmo lugar que o Void estava, fazendo as duas existências chocarem no mesmo lugar no espaço. Nessa hora, o Void entra em desespero e pergunta pro Blast se ele estava tentando se matar, já que se os dois se fundissem desse jeito, suas estruturas biológicas iam se despedaçar. Nessa hora, nos é mostrado um flashback do Blast conversando com o Cid, mostrando que a ideia dele era se fundir com o Void, tornando-se um só. E se isso acontecesse, o Cid deveria usar a tecnologia que eles desenvolveram para separar os dois. E se caso só desse para salvar um deles, o Cid deveria priorizar o Void. Ou seja, tudo que o Blast fez até aqui, ele sempre tentou de todas as formas salvar o Void. Só que nessa hora acontece uma coisa que nem o Blast nem o Void imaginavam. O poder da luz do Void acaba repelindo o corpo do Blast, fazendo os dois se separarem. Porém, essa breve fusão, digamos assim, foi o suficiente para ambos terem acesso à consciência e às memórias um do outro. E uma coisa acaba deixando o Blast totalmente em choque, pois quando ele vê a aparência que o God usou para enganar o Void, ele vê que não foi nada mais, nada menos que a aparência da sua própria esposa. Isso também acaba irritando o Void. E o capítulo termina deixando muita gente com essa pulga atrás da orelha. Será que a esposa do Blast era parente do Void, como uma irmã ou algo do tipo? Ou então o Void queria talaricar o Blast? Chame-o de corno, vê se eu não meto a mão em você.